Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Muita saudade, muita saudade. Mas vamos continuar assim, ok? Hoje eu estou gravando uma aula sobre predicado nominal, tá? Então vamos lá, matéria nova e extremamente importante prestar atenção nessa aula de análise sintática. Queridos, nós aprendemos sujeito, todos os tipos de sujeito. Então, vamos voltar um pouquinho, vamos lá. Nós vimos que uma oração, ela é formada de dois elementos estruturais básicos, o sujeito e o predicado, certo? Muito bem. Nós aprendemos tudo sobre o sujeito. Aprendemos que o sujeito pode ser simples, quando tem um núcleo só, composto quando tem dois ou mais núcleos, oculto quando o sujeito está justamente escondido, oculto, no verbo, né, na desinência verbal. Sujeito indeterminado, que é aquele que não aparece no texto, e normalmente ele vem na terceira pessoa do singular, com a partícula C, tracinho C, ou na terceira pessoa do plural. E ele não aparece na oração, tá? E a oração sem sujeito, que é aqueles casos que nós já listamos, que vocês têm vídeo sobre isso, que fala que é tempo decorrido, o verbo haver, com fenômenos climáticos, fenômenos da natureza e por aí vai. Se você não lembra, volta lá nas tuas tarefas do Google Sala de Aula e clica nos vídeos que vocês têm lá que explica direitinho como que são os tipos de sujeito. Mas eu tenho certeza que vocês lembram, porque, meus amores, nós fizemos vários exercícios até antes das férias, né? Jogos, Kahoot, fizemos exercícios escritos, fizemos aquele do vídeo que parava e vinha atividades, né? Fizemos o Ed Puzzle, fizemos vários exercícios. Então agora é a hora da gente avançar um degrau. Agora que a gente já sabe tudo de sujeito, vamos chegar no predicado, tá? E quando a gente fala de predicado, lembra, eu tiro o sujeito da frase, da oração, e tudo que sobra naquela oração é o predicado, tá? Existem três tipos de predicados. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal, mistura os dois. Hoje a gente só vai aprender o predicado nominal, tá? Então é importante a gente entender isso. E o que existe para ser predicado nominal? Galera, para ser predicado nominal, só precisa ter uma coisa dentro do predicado: um verbo de ligação, tá? Em outras palavras, o que é um verbo de ligação, Pro? Verbo de ligação é um verbo que liga, que une, liga o sujeito a uma característica dele. Essa característica pode ser pessoal, pode ser de sentimentos, de emoções ou características físicas, tá? Lembra quando vocês aprenderam lá no 5º ano, a professora ensinou o que era um verbo? E ela falou, gente, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Então, pois bem, os verbos de ligação são verbos de estado. Vamos entender isso? Eu vou pôr uma frase e vocês vão perceber direitinho aqui. Maria é esforçada. Muito bem, vamos lá. Maria é esforçada, certo? Esse saiu esquisitinho, pronto. Bom, Maria é esforçada. Vamos lá, pessoal. Quem é o sujeito desta oraçãozinha aqui, ó? Quem que é esforçada? A Maria. Então, a Maria é o nosso sujeito simples porque ele é o nosso núcleo,
Separou. Agora vamos esquecer o sujeito. Esquece o sujeito por enquanto. A gente vai focar agora no predicado. Então, o nosso estudo agora é o predicado, ó, predicado. E a gente tem que ver que tipo de predicado ele é. Se ele é nominal, se ele é verbal ou se ele é verbo nominal. Muito bem, para a gente saber o tipo de predicado, a gente vai ter que olhar o verbo, tá? A parte mais importante do predicado é o verbo, certo? O verbo é o coração do predicado, então a gente precisa focar no verbo. Aliás, sempre quando a gente começa uma análise, o que eu falo para vocês, pessoal, vai direto no verbo. Tudo gira em torno do verbo. Então vamos lá, aqui nós temos o nosso verbo. Pro, que verbo que é esse verbo é? É o verbo ser, galera. É o verbo ser. O verbo ser, ele aparece de formas variadas, porque ele é um verbo irregular. Então, o verbo ser, ele pode aparecer. A Maria é esforçada. A Maria era esforçada. A Maria foi esforçada. A Maria será esforçada. Então, o verbo ser, por ele ser irregular, ele aparece de formas diferentes. Mas quando aparecer o é o verbo ser, tá, gente? Aquele que ele está conjugado, ok? Muito bem, mas o que esse verbo está me mostrando aqui? Ele está mostrando o seguinte, a Maria é esforçada. Reparem que esforçada é uma característica da Maria. É como a Maria é, certo? Eu estou falando que ela é uma mulher, uma menina, uma garota esforçada, que se esforça. Então, esse verbo é um verbo de estado, gente, porque está dando uma característica, um atributo, uma característica da Maria. Quando eu tenho um verbo que dá um atributo do sujeito, veja, Maria é esforçada. Então, eu estou falando de quem? Eu estou falando da Maria, que está no sujeito. Mas o esforçada está no predicado, certo? Muito bem. Então, a característica da Maria não fica, nesse caso, no sujeito. Está no predicado. Como a característica da Maria está longe do sujeito, existe um verbo entre ele, provavelmente esse verbo está ligando a Maria à sua característica, aqui nesse caso, ok? Então, o que nós temos aqui? O verbo é chamado de verbo de ligação, porque ele é um verbo de estado e ele está ligando Maria a uma característica dela. Pro, e como se chama esse esforçada? É adjetivo? É adjetivo. Só que na análise sintática ele recebe outro nome. A função sintática dele é, presta atenção, predicativo do sujeito. Olha lá, eu não estou falando predicado do sujeito, eu estou falando predicativo do sujeito, que quer dizer uma característica do sujeito. Então, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a característica. O verbo fica de fora do predicativo, porém ele fica dentro do predicado. Uma coisa é predicado, outra coisa é predicativo. Predicativo é o núcleo aqui, ó, do predicado, porque é um adjetivo, é uma característica, tá? Então, eu tenho aqui deixa eu pôr mais para baixo. Eu tenho aqui um predicado nominal. Por quê? Porque o meu núcleo do predicado não é o verbo, ele é o esforçada. Por quê, professora? É só você analisar. O que é mais importante aqui? O verbo ou a característica da Maria?
é a característica da Maria. Porque o verbo, ele só liga. A única função dele é ligar para mostrar, para a gente focar, para o foco nosso ser na característica da Maria, que é esforçada. Então, esse verbo aqui, justamente por ele só ser um verbo de estado, ele é um verbo que só mostra, que só liga. Então, ele não é a parte mais importante do predicado. Ele é o que liga o sujeito à sua característica. A característica do sujeito que é a parte mais importante. Por isso que é o núcleo do predicado, tá? Como o núcleo do nosso predicado é um adjetivo, pode ser adjetivo, pode ser substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, mas como aqui no caso é um adjetivo, o meu predicado é nominal, não é verbal, ok? Muito bem. Eu sei que é um pouco confuso no começo, mas a gente vai fazendo tanto exercício que a gente vai entender. Você precisa ter na sua cabeça que um verbo de estado é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação numa oração, é porque ele está ligando o sujeito a uma característica, a sua característica. Essa característica se chama predicativo do sujeito e é o núcleo do predicado nominal, certo? Muito bem. Mas é só o verbo ser? Não. Nós temos aí na apostila uma lista de verbos. O ser, o estar, o permanecer, o ficar, o parecer e outros mais, tá? Vamos para mais um exemplo? Vamos, mais um exemplo para vocês entenderem muito bem aqui. Quando eu tenho um verbo de ligação. Olha aqui. Presta atenção que eu vou falar assim. Marcelo está muito feliz. Olha lá. Marcelo está muito feliz. Primeira coisa, achar o verbo. Cadê o verbo, galera? O verbo quem está muito feliz. Ah, o Marcelo. Então, o verbo é o estar. Ok? E o Marcelo é o nosso sujeito simples, porque aqui é o núcleo. Mas vamos separar aqui. Marcelo está muito feliz. Ó, que legal. Então, vamos lá. Esse verbo, ele está fazendo o que aqui? Ele está mostrando muito feliz. Então, ele está dando uma característica do Marcelo. É o Marcelo que está muito feliz. Então, é a característica do sujeito. Só que está no predicado. Por quê? Porque o predicativo do sujeito pertence sempre ao predicado. Ele está falando do sujeito, mas ele não está do lado do sujeito. Ele está no predicado, tá? Então, vamos lá. Esse estar é um verbo de estado, porque está dizendo uma característica do sentimento pessoal, emocional, o estado do momento do Marcelo, né? Então, o Marcelo está muito feliz. Então, o muito feliz, vamos no feliz aqui, ó. O feliz está me dando uma característica direta do Marcelo. Então, esse verbo aqui, gente, não tenha dúvida, da característica de estado é verbo de ligação, tá? E o feliz é o meu predicativo, ó, predicativo do sujeito. É o predicativo do sujeito. E se ele é o predicativo do sujeito, ele é o núcleo, desculpa. Se ele é o predicativo do sujeito, ele é o núcleo, porque o que é mais importante aqui é o que o Marcelo está sentindo no momento. O que o Marcelo
pensa, o que o Marcelo sente. O Marcelo está muito feliz. Como o Marcelo está feliz? Então, é o verbo de estado também e é o verbo estar, ok? Então, nós temos aqui. Isso tudo é o predicado nominal. Por quê? Porque o meu núcleo é o adjetivo, o meu predicativo do sujeito. Certo, turminha? Muito bem. Vamos para... Então, nós já temos aqui o verbo. Vou escrever os verbos de estado. Temos o verbo ser, temos o verbo estar, tá? Mas se de repente eu fizer uma oração assim: Marcelo está em casa. Ok? E agora? Você tem a mesma coisa. Aqui é o sujeito, simples, núcleo. Agora vamos estudar o predicado. Aqui eu tenho o verbo. Ok? Só que é um verbo estar, igualzinho aqui. Só que não é verbo de ligação. Como, professora, não é verbo de ligação? Não é. Para ser de ligação, ele precisa dar uma característica pessoal, o estado do sujeito. Em casa, está dizendo que o Marcelo está em casa. É o lugar onde o Marcelo está. Lugar não é característica física nem emocional. Não é o estado dele. Lugar é onde ele está. É lugar. É advérbio. Certo? Então, aqui eu não tenho um verbo de ligação. Aqui eu tenho um verbo de ação. É um verbo significativo. Então, essa oração não tem verbo de ligação. Se não tem verbo de ligação, não é predicado nominal. Aqui é um predicado verbal que você vai aprender mais pra frente, tá? Então, isso eu fiz para você entender que os verbos de estado, com exceção do ser, que sempre é de ligação, olha que legal. Os outros vai depender do contexto. O contexto é o que está me falando. Aqui é um verbo que não está me dizendo o estado dele, está dizendo onde ele está. O lugar. Lugar não é característica de estado. Eu não estou dando a característica do Marcelo. Para ser verbo de estado, eu tenho que falar alguma coisa do Marcelo dele, físico, emocional dele, e não onde ele está, ok? Então, isso não é verbo de ligação. Eu preciso olhar bastante para entender isso, tá, turminha? Então, vamos lá. Vou fazer uma outra oração para vocês. Duas orações muito parecidas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Ótimo, então vamos lá. Vou colocar assim. A menina anda preocupada. A menina anda preocupada, tá? E na de baixo eu vou fazer muito parecido. A menina anda devagar. Tá? Ou melhor, eu vou até mudar aqui para vocês perceberem melhor ainda. A menina anda apressadamente. A menina anda apressadamente, tá? Vamos olhar essas duas orações com bastante atenção aqui, porque isso, gente, é o pulo do gato. Prestar atenção aqui é a dica mais importante, tá? Então vamos lá. A menina anda preocupada. Então, vamos achar o verbo? Sempre. O verbo aqui é o anda.
Então a gente marca verbo. Verbo andar, né? A menina anda. Muito bem. Quem é que anda preocupada? Pro é a menina. A menina é o meu sujeito. Como eu tenho um núcleo só, é o meu sujeito simples. Beleza, Pro. Legal. Ótimo. Agora vamos focar no predicado, que é a parte que nós estamos aprendendo hoje. Bom, eu tenho um verbo aqui. Primeira coisa que eu vou olhar se esse verbo é de ação, é de estado, é de fenômeno. Fenômeno natural não é, né? Então, eu tô vendo aqui que é um verbo anda. Só que eu preciso olhar o que vem depois desse anda, né? Então, anda preocupada. Será que esse anda tá falando de andar? Literalmente? Ou está mostrando para nós uma qualidade temporária, né? Momentânea da menina. Está mostrando como ela está agora. Pode ser que daqui a pouco ela passe e fique de boa, ela não vai ficar preocupada. Se ela resolver o problema dela daqui a meia hora, ela vai estar normal. Então, o preocupada está falando da menina. Ó, é a característica da menina. Então, esse anda, nesse contexto, é um verbo de estado. Então, eu vou colocar aqui andar, porque ele também é. Nesse contexto. O contexto é tudo, pessoal, presta atenção. Então, olha, se o andar preocupada eu tô falando da menina e tá no predicado, é uma característica, um predicativo do sujeito, isso aqui é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele só está ligando, porque o que é importante, o núcleo do predicado mesmo, é o preocupada, que se chama predicativo do sujeito. Ok, galerinha? Muito bem. Agora, ele é o meu núcleo, porque ele é o foco, porque o meu verbo é de ligação. Verbo de ligação não é núcleo, tá? Ele mostra o núcleo só. Aí, eu vou classificar agora o meu predicado. O meu predicado, como eu tenho um verbo de ligação, ele é nominal. Como eu tenho um predicativo do sujeito, ele é nominal, certo? Agora, vamos olhar aqui o de baixo, tá? A menina anda apressadamente, tá? Então, agora olha aqui. Vamos prestar atenção aqui. Então, vamos de novo no verbo anda. Quem é que anda apressadamente? A menina. Aqui, belezinha, sujeito simples, núcleo, como sempre a gente viu, mas o foco agora é no predicado. Anda apressadamente. Reparem nesse verbo aqui. Eu estou falando uma característica emocional da menina, o estado dela, ou eu estou falando como ela anda, o fato dela se movimentar. Eu estou dando uma característica para a menina ou para o andar da menina? Eu estou dando uma característica para o sujeito ou para o verbo? A questão é, apressadamente está mostrando a menina ou o verbo, o jeito que ela anda? Eu estou mostrando o jeito que ela anda. Então, apressadamente não é uma característica da menina. O estado da menina não pode ser apressadamente. Ninguém tem esse estado. O estado pode ser preocupada, pode ser feliz, pode ser triste, pode ser doente, né? Pode ser apaixonada, pode ser com medo, mas não apressadamente, lentamente. Não, isso não, rapidamente, não. Então, eu aqui não tenho um verbo de ligação. O verbo andar não é um verbo de ligação. É um verbo significativo que a gente vai aprender depois.
O que é importante você ver aqui, que isso aqui é um advérbio, que na análise sintática se chama adjunto adverbial, que a gente vai aprender depois, mais para o final do ano. Agora, isso não é um verbo de ligação. Então, se ele não é um verbo de ligação, eu não posso colocar verbo de ligação aqui, nem predicativo do sujeito, e muito menos predicado nominal. Porque só existe o predicado nominal quando eu tenho verbo de ligação. Isso eu fiz para vocês verem que o verbo, ele não é nada sozinho. Eu preciso de um contexto. Eu preciso ver a historinha, isso que é análise sintática. A estrutura, a frase, a oração, o texto está dizendo para a gente tem que entender o que ele está dizendo. Então, está dizendo que ele anda apressadamente, que ele anda literalmente rápido, certo? Anda rápido. E aqui não, aqui anda preocupada, não está andando, está se sentindo preocupada. Essa é a grande diferença. Beleza, galera? Bom, eu falei para vocês, então já temos o ser, o estar, o andar, tem o ficar, tem o permanecer. Na apostila de vocês, tem aquele do Calvin, eu sou importante, na tirinha do Calvin. Uma hora fala assim, o Calvin é importante, o Calvin está importante, o Calvin anda importante, o Calvin fica importante, o Calvin parece importante. Todos são verbos de ligação, porque tem o importante depois, que é uma característica do Calvin, aqui no caso da tirinha que vocês têm na página 108 da apostila, tá? Que vocês, inclusive, fizeram os mapas mentais e mandaram para mim, aqui. Então, você viu, quando você fez o seu mapa mental, que o verbo de ligação, ele pode ter atributos, características que mostram uma duração temporária, uma duração constante, uma contínua, uma que se repete, né? Uma que aparece e pode desaparecer. Então, o estado tem tudo a ver, o verbo de estado, o verbo de ligação, tem tudo a ver com a característica pessoal, certo? Às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô com medo. É normal. Então, os verbos de ligação, eles mostram as características. Beleza? É isso que é importante vocês saberem. Mas ainda não terminou. Eu quero fazer mais 2 exemplos para vocês. Muito importante. Olha lá. Vamos por um exemplo assim. Elegante. Elegante. Paula. Permaneceu. Elegante Paula permaneceu na festa, tá? Tem uma frase. Muito bem. Então, veja bem. Elegante Paula permaneceu na festa. Bom, então vamos achar aqui, tá? Uma frase que tem certas coisitas fora do lugar, tá? Então vamos lá. Lembra que eu ensinei que sujeito pode aparecer no começo, no meio e no fim? Pois bem, aqui nesse caso o sujeito não está no começo, tá? Então vamos entender. Vamos lá.
Acha primeiro o verbo. Ah, o verbo é permaneceu. Ótimo. Então, vamos lá no verbo. Ótimo, agora vamos lá. Quem é que permaneceu na festa? Só que eu tenho esse termo aqui, ó, elegante, tá? Bom, quem permaneceu na festa? Paula, elegante? Elegante é o nome da Paula? Ela se chama elegante? Não, claro que não. Então, tem alguma coisa estranha aqui, tá? Quem permaneceu na festa? Olha aqui. Quem permaneceu na festa? Paula. Paula é o sujeito. Esse é o sujeito. Simples. Só Paula que tá aqui. Esse é o meu sujeito. Pro, e o que é esse elegante? Esse elegante está no predicado. Só que de quem eu tô falando? Da Paula. Então, se eu estou falando da Paula, ele está no predicado. Como assim, se ele está do lado? Não, o sujeito é só a Paula. Gente, o que tem que ter aqui, ó? Olha comigo. Paula permaneceu na festa. Tudo bem. Aqui, se fosse só sem esse elegante, se fosse só isso aqui, certo? Seria verbo de estado. Ó, Paula permaneceu na festa? Não seria verbo de estado. Eu não estou falando nada da Paula. Só diz que ela ficou na festa e acabou. Ela permaneceu na festa, ela não foi embora, por exemplo. Os outros foram embora e ela permaneceu na festa. Ou seja, eu não estou dando uma característica pessoal do estado dela, tá? Então, não é verbo de ligação. Acontece que eu tenho um termo aqui que está me dizendo, está me dando uma característica pessoal de quem? Da Paula. Da Paula. Então, isso aqui não é sujeito. Isso aqui, o elegante, é o predicativo do sujeito que simplesmente está fora do lugar. Ele poderia vir aqui, ó, mas ele não está aqui. Ele está fora de lugar. Então, como eu sei que está fora de lugar, eu fiz de propósito aqui. Eu tenho que ter uma vírgula por obrigação, porque o elegante está fora do lugar natural dele. Todo termo que vem deslocado na oração, fora da ordem direta, do normal, ele se chama um termo deslocado e ele precisa estar com vírgula para mostrar que ele é deslocado. Então, o elegante, a verdade deveria aparecer aqui, ó. Paula permaneceu elegante na festa, tá? E esse permaneceu é um verbo de ligação. Por quê? Porque eu tenho um predicativo do sujeito, que é o meu núcleo. Na verdade, permaneceu está ligando a Paula a uma característica dela. Então, a única coisa que eu tenho que olhar aqui é que o predicativo do sujeito está fora de lugar, tá? Está fora de lugar. Então, isso aqui é predicado nominal e esse pedacinho que sobrou também, tá? Só que o núcleo está nesse pedacinho. E o que me mostra isso? A vírgula, que é extremamente importante, certo? Então, a gente precisa analisar o contexto para entender. É o contexto que vai mostrar tudo isso pra gente, tá? Pessoal, voltem esse vídeo quantas vezes for necessário para que você possa entender bem esse conteúdo, tá? É um conteúdo fácil, não é difícil. Como é a primeira vez, pode parecer difícil, mas ele não é. E vocês vão fazer os exercícios seguintes da apostila. E na nossa live, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Tudo que vocês não entenderem sobre
o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, é o momento da gente tirar as dúvidas da nossa live. Então, vocês precisam fazer os exercícios para ver as dúvidas que vão surgindo durante o exercício para você poder me perguntar na nossa live. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu improvisei a minha luzinha aqui. Eu sei que não é a melhor do mundo, a iluminação não é perfeita, mas a gente faz o que pode, tá? E eu quero falar para vocês que vocês estão guardados aqui no meu coração e que tudo que eu faço é para ajudar vocês. Então, se eu posto um videozinho, se eu coloco uma animação, se eu coloco um jogo, é tudo para tentar tornar o ensino mais agradável e para te ajudar a entender aquele conteúdo. Tá bom, meus amores? Façam a parte de vocês, que vocês não vão sair perdendo em nada com essa situação de Covid-19 que tá rodando a nossa vida. Tá bom, meus amores? Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau! Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Muita saudade. Muita saudade. Mas vamos continuar assim, ok? Hoje eu estou gravando uma aula sobre predicado nominal, tá? Então vamos lá, matéria nova e extremamente importante prestar atenção nessa aula de análise sintática. Queridos, nós aprendemos sujeito, todos os tipos de sujeito. Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. Nós vimos que uma oração, ela é formada de dois elementos estruturais básicos. O sujeito e o predicado, certo? Muito bem. Nós aprendemos tudo sobre o sujeito. Aprendemos que o sujeito pode ser simples, quando tem um núcleo só, composto quando tem dois ou mais núcleos, oculto quando o sujeito está justamente escondido, oculto, no verbo, né, na desinência verbal. O sujeito indeterminado, que é aquele que não aparece no texto, e normalmente ele vem na terceira pessoa do singular, com a partícula C, tracinho C, ou na terceira pessoa do plural, e ele não aparece na oração, tá? E a oração sem sujeito, que é aqueles casos que nós já listamos, que vocês têm vídeo sobre isso, que fala que é tempo decorrido, o verbo haver, com fenômenos climáticos, fenômenos da natureza e por aí vai. Se você não lembra, volta lá nas tuas tarefas do Google Sala de Aula e clica nos vídeos que vocês têm lá que explica direitinho como que são os tipos de sujeito. Mas eu tenho certeza que vocês lembram, porque, meus amores, nós fizemos vários exercícios até antes das férias, né? Jogos, Kahoot, fizemos exercícios escritos, fizemos aquele do vídeo que parava e vinha atividades, né? Fizemos o Ed Puzzle, fizemos vários exercícios. Então agora é a hora da gente avançar um degrau. Agora que a gente já sabe tudo de sujeito, vamos chegar no predicado, tá? E quando a gente fala de predicado, lembra, eu tiro o sujeito da frase, da oração, e tudo que sobra naquela oração é o predicado, tá? Existem 3 tipos de predicados. O predicado nominal, o predicado verbal e o predicado verbo nominal. Mistura os dois. Hoje a gente só vai aprender o predicado nominal, tá? Então é importante a gente entender isso. E o que existe para ser predicado nominal? Galera, para ser predicado nominal, só precisa ter uma coisa dentro do predicado: um verbo de ligação, tá? Em outras palavras, o que é um verbo de ligação, Pro? Verbo de ligação é um verbo que liga, que une, liga o sujeito a uma característica dele. Essa característica pode ser pessoal,
pode ser de sentimentos, de emoções ou características físicas, tá? Lembra quando vocês aprenderam lá no 5º ano, a professora ensinou o que era um verbo? E ela falou, gente, verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno natural. Então, pois bem, os verbos de ligação são verbos de estado. Vamos entender isso? Eu vou pôr uma frase e vocês vão perceber direitinho aqui. Maria é esforçada. Muito bem, vamos lá. Maria é esforçada, certo? Esse saiu esquisitinho, pronto. Bom, Maria é esforçada. Vamos lá, pessoal. Quem é o sujeito desta oraçãozinha aqui, ó? Quem que é esforçada? A Maria. Então, a Maria é o nosso sujeito simples porque ele é o nosso núcleo. Separou. Agora, vamos esquecer o sujeito. Esquece o sujeito por enquanto. A gente vai focar agora no predicado. Então, o nosso estudo agora é o predicado, ó. Predicado. E a gente tem que ver que tipo de predicado ele é. Se ele é nominal, se ele é verbal ou se ele é verbo nominal. Muito bem. Para a gente saber o tipo de predicado, a gente vai ter que olhar o verbo, tá? A parte mais importante do predicado é o verbo, certo? O verbo é o coração do predicado. Então, a gente precisa focar no verbo. Aliás, sempre, quando a gente começa uma análise, o que eu falo para vocês, pessoal, vai direto no verbo. Tudo gira em torno do verbo. Então, vamos lá. Aqui nós temos o nosso verbo. Pro, que verbo que é esse verbo é? É o verbo ser, galera. É o verbo ser. O verbo ser, ele aparece de formas variadas, porque ele é um verbo irregular. Então, o verbo ser, ele pode aparecer. A Maria é esforçada. A Maria era esforçada. A Maria foi esforçada. A Maria será esforçada. Então, o verbo ser, por ele ser irregular, ele aparece de formas diferentes. Mas quando aparecer o é o verbo ser, tá, gente? Aquele que ele está conjugado, ok? Muito bem, mas o que esse verbo está me mostrando aqui? Ele está mostrando o seguinte, a Maria é esforçada. Reparem que esforçada é uma característica da Maria. É como a Maria é, certo? Eu estou falando que ela é uma mulher, uma menina, uma garota esforçada, que se esforça. Então, esse verbo é um verbo de estado, gente, porque está dando uma característica, um atributo, uma característica da Maria. Quando eu tenho um verbo que dá um atributo do sujeito, veja, Maria é esforçada. Então, eu estou falando de quem? Eu estou falando da Maria, que está no sujeito. Mas o esforçada está no predicado, certo? Muito bem. Então, a característica da Maria não fica, nesse caso, no sujeito. Está no predicado. Como a característica da Maria está longe do sujeito, existe um verbo entre ele, provavelmente esse verbo está ligando a Maria à sua característica, aqui nesse caso, ok? Então, o que nós temos aqui? O verbo é chamado de verbo de ligação, porque ele é um verbo de estado e ele está ligando Maria a uma característica dela. Pro, e como se chama esse esforçada? É adjetivo? É adjetivo. Só que na análise sintática ele recebe outro nome. A função sintática dele é, presta atenção, predicativo do sujeito.
Olha lá, eu não estou falando predicado do sujeito, eu estou falando predicativo do sujeito, que quer dizer uma característica do sujeito. Então, ó, verbo de ligação, predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é a característica. O verbo fica de fora do predicativo, porém ele fica dentro do predicado. Uma coisa é predicado, outra coisa é predicativo. Predicativo é o núcleo aqui, ó, do predicado, porque é um adjetivo, é uma característica, tá? Então, eu tenho aqui deixa eu pôr mais para baixo. Eu tenho aqui um predicado nominal. Por quê? Porque o meu núcleo do predicado não é o verbo, ele é o esforçada. Por quê, professora? É só você analisar. O que é mais importante aqui? O verbo ou a característica da Maria? É a característica da Maria. Porque o verbo, ele só liga. A única função dele é ligar para mostrar, para a gente focar, o foco nosso ser na característica da Maria, que é esforçada. Então, esse verbo aqui, justamente por ele só ser um verbo de estado, ele é um verbo que só mostra, que só liga. Então, ele não é a parte mais importante do predicado. Ele é o que liga o sujeito à sua característica. A característica do sujeito que é a parte mais importante. Por isso que é o núcleo do predicado, tá? Como o núcleo do nosso predicado é um adjetivo, pode ser substantivo, pode ser um pronome, pode ser um numeral, mas como aqui no caso é um adjetivo, o meu predicado é nominal, não é verbal, ok? Muito bem. Eu sei que é um pouco confuso no começo, mas a gente vai fazendo tanto exercício que a gente vai entender. Você precisa ter na sua cabeça que um verbo de estado é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação numa oração, é porque ele está ligando o sujeito a uma característica, a sua característica. Essa característica se chama predicativo do sujeito e é o núcleo do predicado nominal, certo? Muito bem. Mas é só o verbo ser? Não. Nós temos aí na apostila uma lista de verbos. O ser, o estar, o permanecer, o ficar, o parecer e outros mais, tá? Vamos para mais um exemplo? Vamos, mais um exemplo para vocês entenderem muito bem aqui. Quando eu tenho um verbo de ligação. Olha aqui. Presta atenção que eu vou falar assim. Marcelo está muito feliz. Olha lá. Marcelo está muito feliz. Primeira coisa, achar o verbo. Cadê o verbo, galera? O verbo quem está muito feliz. Ah, o Marcelo. Então, o verbo é o estar. Ok? E o Marcelo é o nosso sujeito simples, porque aqui é o núcleo. Mas vamos separar aqui. Marcelo está muito feliz. Ó, que legal. Então, vamos lá. Esse verbo, ele está fazendo o que aqui? Ele está mostrando muito feliz. Então, ele está dando uma característica do Marcelo. É o Marcelo que está muito feliz. Então, é a característica do sujeito. Só que está no predicado. Por quê? Porque o predicativo do sujeito pertence sempre ao predicado. Ele está falando do sujeito, mas ele não está do lado do sujeito. Ele está no predicado, tá? Então, vamos lá.
Esse estar é um verbo de estado, porque está dizendo uma característica do sentimento pessoal, emocional, o estado do momento do Marcelo, né? Então, o Marcelo está muito feliz. Então, o muito feliz, vamos no feliz aqui, ó. O feliz está me dando uma característica direta do Marcelo. Então, esse verbo aqui, gente, não tenha dúvida, da característica de estado é verbo de ligação, tá? E o feliz é o meu predicativo, ó, predicativo do sujeito. É o predicativo do sujeito. E se ele é o predicativo do sujeito, ele é o núcleo, desculpa. Se ele é o predicativo do sujeito, ele é o núcleo, porque o que é mais importante aqui é o que o Marcelo está sentindo no momento, o que o Marcelo pensa, o que o Marcelo sente. O Marcelo está muito feliz. Como o Marcelo está? Feliz. Então, é o verbo de estado também e é o verbo estar, ok? Então, nós temos aqui. Isso tudo é o predicado nominal. Por quê? Porque o meu núcleo é o adjetivo, o meu predicativo do sujeito. Certo, turminha? Muito bem. Vamos para... Então, nós já temos aqui o verbo. Vou escrever os verbos de estado. Temos o verbo ser, temos o verbo estar, tá? Mas se de repente eu fizer uma oração assim: Marcelo está em casa. Ok? E agora? Você tem a mesma coisa. Aqui é o sujeito, simples, núcleo. Agora vamos estudar o predicado. Aqui eu tenho o verbo. Ok? Só que é um verbo estar, igualzinho aqui. Só que não é verbo de ligação. Como, professora, não é verbo de ligação? Não é. Para ser de ligação, ele precisa dar uma característica pessoal, o estado do sujeito. Em casa, está dizendo que o Marcelo está em casa. É o lugar onde o Marcelo está. Lugar não é característica física nem emocional. Não é o estado dele. Lugar é onde ele está. É lugar. É advérbio. Certo? Então, aqui eu não tenho um verbo de ligação. Aqui eu tenho um verbo de ação. É um verbo significativo. Então, essa oração não tem verbo de ligação. Se não tem verbo de ligação, não é predicado nominal. Aqui é um predicado verbal que você vai aprender mais pra frente, tá? Então, isso eu fiz para você entender que os verbos de estado, com exceção do ser, que sempre é de ligação, olha que legal. Os outros vai depender do contexto. O contexto é o que está me falando. Aqui é um verbo que não está me dizendo o estado dele, está dizendo onde ele está. O lugar. Lugar não é característica de estado. Eu não estou dando a característica do Marcelo. Para ser verbo de estado, eu tenho que falar alguma coisa do Marcelo dele, físico, emocional dele, e não onde ele está, ok? Então, isso não é verbo de ligação. Eu preciso olhar bastante para entender isso, tá, turminha? Então, vamos lá. Vou fazer uma outra oração para vocês. Duas orações muito parecidas. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Ótimo, então vamos lá.
Vou colocar assim. A menina anda preocupada. A menina anda preocupada, tá? E na de baixo eu vou fazer muito parecido. A menina anda devagar. Tá? Ou melhor, eu vou até mudar aqui para vocês perceberem melhor ainda. A menina anda apressadamente. A menina anda apressadamente, tá? Vamos olhar essas duas orações com bastante atenção aqui, porque isso, gente, é o pulo do gato. Prestar atenção aqui é a dica mais importante, tá? Então vamos lá. A menina anda preocupada. Então, vamos achar o verbo, sempre. O verbo aqui é o anda. Então, a gente marca verbo. Verbo andar, né? A menina anda. Muito bem. Quem é que anda preocupada? A pro é a menina. A menina é o meu sujeito. Como eu tenho um núcleo só, é o meu sujeito simples. Beleza, pro? Legal. Ótimo. Agora vamos focar no predicado, que é a parte que nós estamos aprendendo hoje. Bom, eu tenho um verbo aqui. Primeira coisa que eu vou olhar se esse verbo é de ação, é de estado, é de fenômeno. Fenômeno natural não é, né? Então, eu tô vendo aqui que é um verbo anda. Só que eu preciso olhar o que vem depois desse anda, né? Então, anda preocupada. Será que esse anda está falando de andar, literalmente, ou está mostrando para nós uma qualidade temporária, né, momentânea da menina? Está mostrando como ela está agora. Pode ser que daqui a pouco ela passe e fique de boa, ela não vai ficar preocupada. Se ela resolver o problema dela daqui a meia hora, ela vai estar normal. Então, o preocupada está falando da menina. Ó, é a característica da menina. Então, esse anda, nesse contexto, é um verbo de estado. Então, eu vou colocar aqui andar, porque ele também é. Nesse contexto. O contexto é tudo, pessoal, presta atenção. Então, olha, se o anda preocupada, eu tô falando da menina e tá no predicado, é uma característica, um predicativo do sujeito, isso aqui é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, ele só está ligando, porque o que é importante, o núcleo do predicado mesmo, é o preocupada, que se chama predicativo do sujeito. Ok, galerinha? Muito bem. Agora, ele é o meu núcleo, porque ele é o foco, porque o meu verbo é de ligação. O verbo de ligação não é núcleo, tá? Ele mostra o núcleo só. Aí, eu vou classificar agora o meu predicado. O meu predicado, como eu tenho um verbo de ligação, ele é nominal. Como eu tenho um predicativo do sujeito, ele é nominal, certo? Agora, vamos olhar aqui o de baixo, tá? A menina anda apressadamente, tá? Então, agora olha aqui. Vamos prestar atenção aqui. Então, vamos de novo no verbo anda. Quem é que anda apressadamente? A menina. Aqui, belezinha, sujeito simples, núcleo, como sempre a gente viu, mas o foco agora é no predicado. Anda apressadamente. Reparem nesse verbo aqui. Eu
estou falando uma característica emocional da menina, o estado dela, ou eu estou falando como ela anda, o fato dela se movimentar? Eu estou dando uma característica para a menina ou para o andar da menina? Eu estou dando uma característica para o sujeito ou para o verbo? A questão é, apressadamente está mostrando a menina ou o verbo, o jeito que ela anda? Eu estou mostrando o jeito que ela anda. Então, apressadamente não é uma característica da menina. O estado da menina não pode ser apressadamente. Ninguém tem esse estado. O estado pode ser preocupada, pode ser feliz, pode ser triste, pode ser doente, né? Pode ser apaixonada, pode ser com medo, mas não apressadamente, lentamente. Não, isso não, rapidamente, não. Então, eu aqui não tenho um verbo de ligação. O verbo andar não é um verbo de ligação. É um verbo significativo que a gente vai aprender depois. O que é importante você ver aqui, que isso aqui é um advérbio, que na análise sintática se chama adjunto adverbial, que a gente vai aprender depois, mais para o final do ano. Agora, isso não é um verbo de ligação. Então, se ele não é um verbo de ligação, eu não posso colocar verbo de ligação aqui, nem predicativo do sujeito e muito menos predicado nominal. Porque só existe o predicado nominal quando eu tenho verbo de ligação. Isso eu fiz para vocês verem que o verbo, ele não é nada sozinho. Eu preciso de um contexto. Eu preciso ver a historinha, isso que é análise sintática. A estrutura, a frase, a oração, o texto está dizendo para a gente tem que entender o que ele está dizendo. Então, está dizendo que ele anda apressadamente, que ele anda literalmente rápido, certo? Anda rápido. E aqui não, aqui anda preocupada, não está andando, está se sentindo preocupada. Essa é a grande diferença. Beleza, galera? Bom, eu falei para vocês, então já temos o ser, o estar, o andar, tem o ficar, tem o permanecer. Na apostila de vocês, tem aquele do Calvin, eu sou importante, na tirinha do Calvin. Uma hora fala assim, o Calvin é importante, o Calvin está importante, o Calvin anda importante, o Calvin fica importante, o Calvin parece importante. Todos são verbos de ligação, porque tem o importante depois, que é uma característica do Calvin, aqui no caso da tirinha que vocês têm na página 108 da apostila, tá? Que vocês, inclusive, fizeram os mapas mentais e mandaram para mim, aqui. Então, você viu, quando você fez o seu mapa mental, que o verbo de ligação, ele pode ter atributos, características que mostram uma duração temporária, uma duração constante, uma contínua, uma que se repete, né? Uma que aparece e pode desaparecer. Então, o estado tem tudo a ver, o verbo de estado, o verbo de ligação, tem tudo a ver com a característica pessoal, certo? Às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô com medo. É normal. Então, os verbos de ligação, eles mostram as características, beleza? É isso que é importante vocês saberem. Mas ainda não terminou, eu quero fazer mais 2 exemplos para vocês. Muito importante. Olha lá.
Vamos pôr um exemplo assim. Elegante. Ah, elegante. Ah, Paula. Permaneceu. Elegante Paula permaneceu na festa, tá? Que tem uma frase. Muito bem. Então veja bem. Elegante Paula permaneceu na festa. Bom, então vamos achar aqui, tá? Uma frase que tem certas coisitas fora do lugar, tá? Então vamos lá. Lembra que eu ensinei que o sujeito pode aparecer no começo, no meio e no fim? Pois bem, aqui nesse caso o sujeito não está no começo, tá? Então vamos entender. Vamos lá. Acha primeiro o verbo. O verbo é permaneceu. Ótimo. Então vamos lá no verbo. Ótimo. Agora vamos lá. Quem é que permaneceu na festa? Só que eu tenho esse termo aqui, ó, elegante, tá? Bom, quem permaneceu na festa? Paula, elegante? Elegante é o nome da Paula? Ela se chama elegante? Não, claro que não. Então tem alguma coisa estranha aqui, tá? Quem permaneceu na festa? Olha aqui. Quem permaneceu na festa? Paula. Paula é o sujeito. Esse é o sujeito. Simples. Só Paula que tá aqui. Esse é o meu sujeito. Pro, e o que é esse elegante? Esse elegante está no predicado. Só que de quem eu tô falando? Da Paula. Então, se eu tô falando da Paula, ele está no predicado. Como assim, se ele está do lado? Não, o sujeito é só a Paula. Gente, o que tem que ter aqui, ó? Olha comigo. Paula permaneceu na festa. Tudo bem. Aqui, se fosse só sem esse elegante, se fosse só isso aqui, certo? Seria verbo de estado. Ó, Paula permaneceu na festa? Não seria verbo de estado. Eu não estou falando nada da Paula. Só diz que ela ficou na festa e acabou. Ela permaneceu na festa, ela não foi embora, por exemplo. Os outros foram embora e ela permaneceu na festa. Ou seja, eu não estou dando uma característica pessoal do estado dela, tá? Então, não é verbo de ligação. Acontece que eu tenho um termo aqui que está me dizendo, está me dando uma característica pessoal de quem? Da Paula. Da Paula. Então, isso aqui não é sujeito. Isso aqui, o elegante, é o predicativo do sujeito que simplesmente está fora do lugar. Ele poderia vir aqui, ó, mas ele não está aqui. Ele está fora de lugar. Então, como eu sei que está fora de lugar, eu fiz de propósito aqui. Eu tenho que ter uma vírgula por obrigação, porque o elegante está fora do lugar natural dele. Todo termo que vem deslocado na oração, fora da ordem direta, do normal, ele se chama um termo deslocado e ele precisa estar com vírgula para mostrar que ele é deslocado. Então, o elegante, a verdade deveria aparecer aqui, ó. Paula permaneceu elegante na festa, tá?
E esse permaneceu é um verbo de ligação. Por quê? Porque eu tenho um predicativo do sujeito, que é o meu núcleo. Na verdade, o permaneceu está ligando a Paula a uma característica dela. Então, a única coisa que eu tenho que olhar aqui é que o predicativo do sujeito está fora de lugar, tá? Está fora de lugar. Então, isso aqui é predicado nominal e esse pedacinho que sobrou também, tá? Só que o núcleo tá nesse pedacinho. E o que me mostra isso? A vírgula, que é extremamente importante, certo? Então, a gente precisa analisar o contexto para entender. É o contexto que vai mostrar tudo isso pra gente, tá? Pessoal, voltem esse vídeo quantas vezes for necessário para que você possa entender bem esse conteúdo, tá? É um conteúdo fácil, não é difícil. Como é a primeira vez, pode parecer difícil, mas ele não é. E vocês vão fazer os exercícios seguintes da apostila. E na nossa live, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Tudo que vocês não entenderem sobre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito é o momento da gente tirar as dúvidas da nossa live. Então, vocês precisam fazer os exercícios para ver as dúvidas que vão surgindo durante o exercício para você poder me perguntar na nossa live. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu improvisei a minha luzinha aqui. Eu sei que não é a melhor do mundo, a iluminação não é perfeita, mas a gente faz o que pode, tá? E eu quero falar para vocês que vocês estão guardados aqui no meu coração e que tudo que eu faço é para ajudar vocês. Então, se eu posto um videozinho, se eu coloco uma animação, se eu coloco um jogo, é tudo para tentar tornar o ensino mais agradável e para te ajudar a entender aquele conteúdo. Tá bom, meus amores? Façam a parte de vocês, que vocês não vão sair perdendo em nada com essa situação de Covid-19 que tá rodando a nossa vida, tá bom?